Om Warjen Yujin Ujam San Pemage Sadom Pola Yatsen Chogi Yudrumye Pemajun Eje Sudrang Kordo Kadro Mampekor Che Sudadrupche Jinji Lapche Susao Guru Pe Masi Hum Om Warjen Yujin Ujam San Pe Mage Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Che Je Sudadrupche Jinji Lapche Je Suso Guru Pe Masi Hum Om Warjen Yujin Ujjan San Pe Mage Sadom Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pe Majun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampe Kor Che Je Sudadrupche Jinji Lapche Je Susao Guru Pe Masi Hum Om Warjen Yujin Ujam San Pe Mage Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pe Majun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampe Kor Che Je Sudadrupche Jinji Lapche Je Suso Guru Pe Masi Hum Sanje Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Jancho Badu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapso Che Dagi Jinso Jipe Sonan Chen Rula Pinche Sanje Pasho. Boa noite, gente. A gente está começando essa atividade que tem 3 encontros, esse é o primeiro, é recém, sobre a vida do Buda. E ela foi inspirada, a ideia, né, ela é uma ideia inspirada nas imagens que a gente tem pintadas do próprio Buda aqui no Templo do Caminho do Meio em Viamão. Então, dentre as muitas pinturas que a gente tem aqui no nosso templo, no teto, a gente tem os painéis da vida do Buda. E esses painéis, eles retratam um ensinamento tradicional que representa a vida do Buda em 12 passos, né? Como se fossem 12 etapas. Então essa é uma descrição muito tradicional da vida do Buda e aqui ela está representada também através das pinturas, né? Então a ideia é a gente matar um pouco a saudade do templo para aqueles que já conhecem, né? Então eu tenho fotos aqui que eu vou compartilhar com vocês e ao mesmo tempo a gente tornar isso uma forma da gente contemplar aspectos que muitas vezes
estão escondidos dentro dessas imagens, né, dessas etapas, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente talvez não necessariamente se conheça, né? Eu não conheço muitos de vocês, eu até pediria que para aqueles de vocês que for possível deixar a câmera ligada, para mim seria bem importante, para eu não achar que eu estou sozinho aqui. E ter uma ideia se vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não estão, né? Não fico viajando aqui também. Então eu me chamo Henrique, eu moro aqui no templo, aqui no centro do Caminho do Meio, em Viamão, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou aluno do Lama há um certo tempo já, uns 17, 18 anos, eu acho. E já morei aqui no Caminho do Meio vários anos atrás e andei dando uma volta. Agora esse ano eu voltei para morar aqui de novo, né? E então para mim tem sido uma alegria tá de volta e estar podendo também ter um pouco mais de contato com a Sangha, ainda que de modo virtual, como a gente está fazendo, né? Então a gente, esse mês agora de julho, né, a gente começou algumas atividades, então essa aqui das pinturas, baseada nas pinturas do templo, baseada nas etapas da vida do Buda, é uma delas. A gente está tendo também as manhãs contemplativas, né? A gente já teve uma agora no domingo passado. O próximo domingo, sem ser esse dia 11, dia 18, a gente vai ter outro. Então são atividades que a gente vai oferecendo também, né? Agora, no final do mês, tem um retiro de inverno com o Lama, um retiro de uma semana. Vai ser todo ele transmitido e gravado, né? Então são diferentes formas, assim, que a gente tem de alguma forma estar perto, né? De alguma forma a gente seguir acompanhando as práticas, né? De alguma forma aprendendo com isso tudo, né? E então a minha ideia é fazer um momento que tenha uma cara um pouco mais de exposição, vamos dizer assim, né? Eu falar algumas coisas para vocês. Eu vou também, à medida que eu for falando sobre esses passos, né? Essas etapas da vida do Buda, eu possa ir compartilhando com vocês aqui a tela e mostrando as imagens, né? O Guilherme Erhard, que é um tutor, morador aqui do SEB Caminho do Meio também, ele fez fotos em boa resolução. Aqueles de vocês que já viram um livro do Lama que chama Roda da Vida, as fotografias são todas dele, né? Das pinturas aqui do templo. E o templo aqui do Caminho do Meio, ele tem uma característica muito singular, que a gente não tem conhecimento de um outro templo parecido com esse, porque ele é o primeiro templo do budismo tibetano que ele é pintado por ocidentais, né? Então, se a gente for aos outros templos assim tradicionais, como do Chakdugompa, em Três Coroas, outros templos tradicionais do budismo que vocês forem visitar, geralmente a gente importa, né? Algum tibetano ou algum nepalês que possa passar um tempo por aqui e possa pintar, né? Eu vou aumentar um pouquinho o volume, vocês me digam se ainda estiver baixo. E o templo aqui do Caminho do Meio, ele foi pintado não só por ocidentais, brasileiros no caso, né? Mas especialmente por uma mulher, né? Então a Tiffany Gyatso, uma brasileira, ela morou na Índia por um tempo e ela estudou, ela provavelmente foi a primeira ocidental, a primeira mulher a ser aceita no Instituto Norbulinka, que é um instituto de artes ligado ao templo do Dalai Lama em Dharamsala. Então, é um centro de preservação da cultura, da arte tibetana, um lugar super bonito. Eles pintam tankas, eles ajudam a manter vivo, né? Eles ensinam também. E ela teve várias dificuldades, porque eles a princípio não aceitavam ocidentais,
mais difícil ainda aceitar uma mulher. E ela conseguiu atravessar isso e, coincidentemente, era uma brasileira e, coincidentemente, ela teve disposição para voltar ao Brasil, aceitar o convite do Lama na época, isso foi o ano de 2006 para 2007, e morar aqui no Caminho do Meio por alguns anos. Vocês imaginam que isso não é uma coisa rápida, né? Então ela morou uns 4, 5 anos aqui em Viamão, com a família, com o filho, com o marido na época, e conduziu esse processo. Ela treinou pessoas que ficaram também alguns anos ajudando ela, né? E assim a pintura do Caminho do Meio aconteceu, né? Então o processo como um todo, né, levou uns 6 anos, se eu não me engano, foi um processo longo. E então ela foi pintando por partes, né? Então quem conhece, depois de ter pintado o fundo, começou a se fazer então as pinturas dos painéis principais, como o Guru Rinpoche, as 21 Taras. Depois começaram a se fazer as pinturas menores, né? Menores em tamanho, eu digo, né? E esses 12 painéis que a gente vai estar olhando, que inspiraram, né, a atividade, eles são painéis que foram todos pintados no chão, numa espécie de drywall, assim, né, como se fosse um gesso. Depois eles foram parafusados no teto, né? E então essa inspiração, né? Mas para além disso, né, desses aspectos assim, vamos dizer, técnicos, né? A ideia é a gente poder olhar um pouco a vida do Buda não só com interesse histórico, né, interesse de fofoca talvez, mas que de alguma forma o que a gente pode tirar disso, né? O que será que significa? O que será que tem de budismo dentro da vida do Buda? O que será que é alguma coisa simplesmente cultural de uma Índia feudal, uma sociedade totalmente baseada em castas, né, e assim por diante, de 26 séculos, né, alguma coisa muito antiga. A gente está falando 500 anos antes de Cristo, numa sociedade asiática, né, então a gente está falando realmente de uma coisa distante, mas ao mesmo tempo, o que será que nos conecta com alguma coisa aparentemente tão exótica, né, tão distante, que de alguma forma pode parecer que ainda faça sentido e ainda seja digno da gente lembrar, né, da gente se dedicar, ou enfim, né, o que será que sobreviveu disso, né? Vocês podem imaginar que os aspectos mais grosseiros, eles um pouco desapareceram, quase que completamente, né? Porque a sociedade como um todo mudou muito, especialmente a sociedade indiana nos últimos séculos, né? Então, não só especialmente depois da invasão dos ingleses, né, no século XVIII, mas especialmente século XX, com o processo da independência da Inglaterra, né? E em todo um processo depois de ocidentalização que começa a acontecer no mundo inteiro, num certo sentido, né? Mas na Índia isso não vai ser diferente. Muita coisa mudou, tem mudado muito rapidamente também para aqueles lados, né? Ainda assim, quando a gente vai para regiões como a região de Bodh Gaya, que é a região que o Buda Shakyamuni viveu, né? Ele vai nascer então numa região que hoje é considerada Nepal. Eles têm uma briga quase étnica, né, os nepaleses e os indianos, porque os nepaleses reivindicam a nacionalidade nepalesa do Buda, né? E enquanto que os indianos reivindicam a indianidade dele, né? Então, o Buda, a princípio, nasceu em Lumbini, o que é uma discussão muito bizarra se a gente parar para pensar, né? Porque Nepal e Índia são construções muito recentes, né? Isso até os ingleses chegarem por aqueles lados, aquilo tinha outros nomes, né? Eram reinos, eram monarquias com muitos diferentes tamanhos, que volta e meia se anexavam e uma coisa virava a outra, né? Os islâmicos também andaram por lá. Então aquilo mudou muito, né? Mas basicamente quando os ingleses chegam, vai tomar uma configuração mais ou menos parecida com o que a gente vai conhecer hoje, né? E
o Buda vai passar boa parte da vida dele, então, na Índia, mas especialmente nessa região que a gente vai chamar hoje de Bodh Gaya, que paradoxalmente, na época, ela era considerada, na época do Buda, era considerada a região talvez mais rica, né, desse grande império, que é o Império de Magadha, como era conhecido naquela época, hoje mais próximo que a gente pode chamar a Índia, né, e hoje é considerada a região mais pobre da Índia, né, essa região de Bodh Gaya. E especialmente quando você vai para o interior dessa região, né, então o estado se chama Bihar, Bodh Gaya é a capital. É onde tem a árvore Bodhi, né, onde tem o templo principal de Bodh Gaya, o Mahabodhi Temple, onde tem a figueira onde o Buda meditou, né? E onde tem o rio Narayana, que é o rio onde o Buda tomou banho antes de atingir a iluminação. Então tem essas coisas históricas, né, que a gente visita. Mas especialmente se a gente vai para o interior, né, desse estado de Bihar, é um aspecto feudal de simplicidade e de muita pobreza também, bastante chocante e pouco avanço, um pouco progresso tecnológico, econômico também. Então, num certo sentido, você tem a sensação que não necessariamente mudou muita coisa no aspecto grosseiro, né? Para o bem e para o mal. Ao mesmo tempo, pouco tempo atrás, o Dalai Lama andou por lá, nesse estado de Bihar, né? Ele teve a Bodh Gaya, e ele fez uma declaração que ficou famosa, porque o governador dessa província foi receber o Dalai Lama, e ele foi agradecer ao Dalai Lama por, enfim, ter ido visitar a terra do Buda. Ele foi tentar fazer o lado dele como político, né? E que ele esperava muito que com a presença do Dalai Lama pudesse trazer muitas bênçãos, né, para aquele povo muito sofrido daquela região. E aí o Dalai Lama disse: olha, uma coisa são as bênçãos, outra coisa é a corrupção, outra coisa é o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo com essa região há muitos séculos, né? Não vamos misturar as coisas. Então ele foi muito firme em não deixar aquilo para uma dimensão puramente espiritual, como se pudesse então se lavar as mãos de qualquer outro plano profano, vamos dizer assim, né? Então, é importante que a gente saiba disso, né? Que ainda que haja, de fato, essa dimensão de prática espiritual, há uma dimensão material que acaba tomando outros rumos, né? Então, o Dalai Lama ele foi muito enfático nesse sentido, né? E é uma região que, para aqueles de vocês passada a pandemia, né, um dia tiverem aspiração de dar uma volta, é muito inspirador. O Dalai Lama tem o Dzongzar Rinpoche tem um livro sobre viagens aos lugares budistas, que é muito interessante, né? Ele dá várias dicas assim, e dentro do aspecto tradicional do budismo, no caso da Ásia, né, a gente não toma, no caso aqui no Ocidente, porque é tudo muito recente, mas se a gente toma a Ásia como foco, né, o Tibete, por exemplo, as pessoas, elas às vezes guardavam aquilo como um projeto de uma vida inteira, poder ir visitar um lugar que o Buda meditou, ou que Guru Rinpoche tenha passado, ou poder visitar Lhasa, onde o Dalai Lama morava, né? Aí tem histórias ótimas, assim, o pessoal saía numa caminhada que levava meses, né? Eles levavam às vezes um ano para ir e para voltar. E era uma coisa dificílima, né? Dificílima, né? Aquilo levava muitos meses. Então, isso diz respeito um pouco a visitar esses lugares, né? Então, isso era muito comum naquela época. Aqui no Ocidente, a gente facilmente consegue transformar isso numa espécie de rota turística, né? Onde a gente quer ter toda a beleza espiritual, né? Toda a atmosfera espiritual, mas aliado a um conforto de alguém que vai visitar a Serra Gaúcha eventualmente, né? Então, as coisas estão um pouco mais complexas também, né? Nesse quesito, né?
mas de todo modo são dimensões muito interessantes, né. E, de todo modo, a gente olhar para a vida dos mestres, né, aqui no nosso caso, a vida do Buda, o propósito é sempre que isso de algum modo nos sirva como uma inspiração, né. Então, tradicionalmente, a gente lê a biografia dos mestres, das mestras, a gente, de alguma forma, se inspirar, a gente tentar entender como é que eles fizeram, né. Aí, por exemplo, eles andaram aqui como seres humanos, e como é que eles fizeram quando eles se tornaram adultos e eles começaram a ver que a vida não era o que eles tinham imaginado, não era tudo isso, né. E quando as pessoas próximas começam a morrer, como é que eles lidaram com aquilo? E quando eles mesmos se desesperaram e entraram em conflitos e eles foram envelhecendo e as pessoas foram desaparecendo, né, como é que eles fizeram, será? Então, e como é que eles fizeram para arrumar energia para praticar em meio a oscilações, em meio a situações dificílimas, né, em meio a desconfianças e assim por diante, perseguições? Como é que será que eles fizeram para isso tudo se manter vivo, né? Como é que eles morreram e isso seguiu, né? Qual o segredo disso tudo, né? Como é possível isso? Então, essas perguntas elas são muito interessantes, porque de alguma forma a gente consegue encontrar um laço de humanidade, né? Um laço que nos conecte e nos inspire a seguir com os nossos problemas, né? Diante dos nossos desafios que a gente enfrenta, né? Eu lembro quando a primeira biografia de um mestre budista que eu fui ler, muitos anos atrás, foi a biografia do Chagdo Rinpoche, Senhor da Dança. Eu achei minha vida completamente sem graça quando eu li aquilo. Parecia que eu estava vendo, assim, Senhor dos Anéis é pouco perto da vida do Rinpoche, né? Do que ele conta, do que acontecia com ele e assim por diante, né? Então, é muito interessante, né? Não só pela humildade, né? Tem um aspecto muito comovente assim no relato, né? Na forma como eles relatam, porque é sempre muito humilde, né? Muito simples, né? Ao mesmo tempo é completamente fantástico, né? Porque da mesma forma que se diz que o mestre ele é medido pela qualidade, ou melhor ainda, pela falta de qualidade dos alunos, né? Então se diz que quanto melhor o mestre, pior o aluno. Porque, justamente porque é um grande mestre, ele consegue lidar com qualquer tipo de gente, né? A pessoa não precisa ter cara de budista, nem ter equilíbrio emocional, e nem se comportar. Justamente porque é um grande mestre, vai lidar com dragões e tubarões e assim por diante, né? Então esses são os bons, né? Do mesmo modo, os grandes mestres, as grandes mestras têm grandes obstáculos na vida, né? Justamente por isso que eles são chamados de grandes, né? Não porque a vida foi fácil com eles, mas porque justamente eles desenvolveram uma habilidade de navegar em meio a tudo que aconteceu, né? E o Tiago Rinpoche foi um desses, né? Entre muitos outros, né? Então, a, a vida do Buda também teve muitos desafios. Então, a gente saber disso, num certo sentido, faz a gente, pelo menos, colocar em perspectiva que o que acontece com a gente acontece, inclusive, com seres iluminados. Então, tem uma diferença entre a gente achar que aquilo acontece com a gente, né? Por que comigo, né? Por que sempre comigo? Da gente se dar conta que aquilo, de alguma forma, é uma espécie de patrimônio da humanidade, né? Diz respeito a um brinde por você estar vivo dentro desse corpo, né? Por você possuir uma natureza de Buda, você operar por dentro da roda da vida, é um pacote completo. E esse pacote completo é um pacote que a gente vai precisar, de algum jeito, conseguir incluir dentro do caminho, né? Então a gente vai passar muito tempo lutando contra isso, mas à medida que a própria prática for avançando,
a resistência, ela lentamente começa a diminuir com relação a isso, né. Então, no Zen tem uma imagem muito curta, né, o Zen é muito bonito, muito poético, porque ele é muito direto, então tem uma imagem muito curta que é assim, o Tokuda-san, que era o mestre Zen do Lama, na época que o Lama era praticante no Zen, ele citava esse trecho do mestre Dogen, que dizia que as flores murcham, mesmo que nós cuidemos delas. E as ervas daninhas, elas crescem, mesmo que nós tenhamos aversão. Então isso é dukkha. Então mesmo que a gente cuide, aquilo tem o seu tempo. E as ervas daninhas, elas crescem. Por mais que a gente passe Roundup e a gente bote fogo, elas voltam, né. Então é algo que não tem o que fazer, né, dentro dessa estrutura do samsara, da roda da vida, não tem para onde correr, né, é assim. Agora, como que a gente navega no meio disso, né? Como que a gente faz? Então a gente muito lentamente se dá conta que a gente está dentro de uma realidade que a gente não calcula a profundidade e a gente não controla a rota também necessariamente, né. Então, Lama Santen usa uma imagem muito muito bonita também, né, que ele diz assim, que cada um de nós somos como que uma boia que flutua no meio de um vasto oceano. Essas imagens quase míticas, né, de um oceano infinito, né. E cada um de nós é uma boia nesse vasto oceano, nesse oceano que é infinito. E a gente está lá com a nossa boiazinha. Aí o oceano não é uma coisa estática, né? Então tem as correntes de água que vêm e que vão, e tem os ventos que sopram para cá e para lá, e assim por diante. E eventualmente alguma boia de algum lugar encosta na nossa boia. Aí a gente encosta naquela boia. E aí a gente tenta encontrar algum jeito de amarrar aquilo e ficar, né. Só que ainda que a gente tente se manter agarrado àquela boia, as correntes, elas não pararam, os ventos, eles não pararam, eles seguem. Então, em algum momento, por alguma razão ou por nenhuma razão, não precisa ter uma razão, as boias se vão, e assim a gente segue, né. E esse é um processo que ele não tem um fim necessariamente, né. Isso é uma forma de falar do karma, como que o karma opera. E a imagem, muitas vezes, que é utilizada nos ensinamentos é mais ou menos assim. Então, o karma é isso. O karma são essas correntes, são esses ventos, e a gente não consegue controlar de que direção vai vir o vento. A gente não tem como fazer isso. Mas a gente pode, como se a gente fosse um barquinho à vela, a gente pode posicionar a nossa vela para uma certa direção. A gente pode aspirar a andar numa certa direção, a gente pode ter uma sensação que a gente tem um norte no meio dessa corrente completamente confusa das correntes e dos ventos e assim por diante, né. Então o caminho, ele representa isso, ele representa que a gente, em algum momento se dá conta que não vai acontecer outra coisa senão boias se chocarem, boias se afastarem, as boias se chocam, as boias se afastam, e os ventos vêm, as correntes vão, e aquilo não tem um fim em si mesmo, né. Aquilo não tem um sentido maior ali dentro. As coisas simplesmente vão nesse jeito. Mas aí surge um Buda no meio disso. O Buda vem e diz: olha, dá para posicionar. Primeiro ele vai contar que a coisa é assim, a gente já suspeitava. O Buda vem e ele revela. Então ele conta aquilo nos pormenores, né? Ele conta aquilo em detalhes. A gente acha aquilo muito interessante. Aí ele vai dar também, justamente por ser um Buda, ele vai dar a rota de saída. Ele tem o GPS, ele tem as coordenadas.
Ele vai dizer, olha, você posiciona para cá. Aí ele vai dizer, você vai ver que esse vento provavelmente ele vai mudar. Quando você perceber que esse vento vai mudar, observe, você pode posicionar assim. A gente precisa de alguém que nos diga como fazer. Então o Buda ele vem e ele vai dando a barbada para a gente como é que faz. Mas a gente não necessariamente é muito fácil de fazer isso, né? Porque às vezes a gente pega um vento bom, uma brisa boa, agradável, a gente pensa, agora eu vou. A gente não vai para lugar nenhum. Aí passa um tempo, a gente pensa, onde é que a gente chegou? Não chega em lugar nenhum. Aí a gente pensa, mas como é que era mesmo? Onde é que eu tinha que ter dobrado? A gente volta tudo, né? Então a gente recomeça. E às vezes a gente imagina que consegue ter uma âncora, né? A gente lá no meio daquilo pensa, não, chega, eu vou estacionar aqui, dá um tempo. A gente também não consegue estacionar direito, porque não tem muito como estacionar, a coisa segue girando, né? Então isso é o samsara. Esse é o samsara. No meio dessa confusão aparecem os Budas. Isso é um grande milagre. Mas os Budas, eles não aparecem sempre, né? Então isso é um pouco assustador, assim, eu acho, pensar, né? Então precisa de um contexto particular para os Budas surgirem. Então é um pouco como a vida humana é preciosa, né? Tem um contexto, se aquilo não tem uma abertura, é difícil, né? É mais ou menos assim, não é que tenham seres especiais ou alguma coisa, é como se precisasse de um nível de abertura. E esse nível de abertura, a gente pode olhar, ao invés da gente pensar assim na humanidade, a gente pensar num país, a gente pensar em alguma coisa separada da gente mesmo, é só a gente parar para pensar por quanto tempo que a gente levou para eventualmente ter alguma abertura, algum tipo de sensibilidade para se questionar ou para de alguma forma tentar entender alguma coisa que eventualmente a gente foi encontrar dentro de um caminho como eventualmente o budismo, né? Então pode ser que por muito tempo a gente nem não é nem que a gente não estava afim, é como se não a gente nem via, a gente nem via. É tipo assim, a gente está na nossa casa e precisa fazer uma reforma. E aí a gente não tem que pintar, as paredes estão meio mofadas, isso aqui tem que pintar. Não. Aí a gente dá uma lista do que tem que fazer. Acho que eu estou com uma infiltração, vamos trocar tudo isso aqui. A gente faz uma lista. Aí a próxima pergunta é, onde é que será que tem loja de material de construção? Aí a pessoa talvez descubra que perto da casa dela tem várias. Sempre teve. A pessoa, nossa, mas que interessante esse bairro, né? Como tem loja de material de construção por aqui? É assim. Não é que elas não existissem ou alguma coisa assim, é que a gente não estava procurando, é simples. Não é que tem alguém que nos proibisse, né? Alguém que nos proibia de olhar para aquilo ou qualquer coisa do tipo. Simplesmente não fazia sentido. Aí tem uma hora que aquilo. Como é que eu não vi isso antes? É um pouco isso. Então tem um contexto para aquilo acontecer. Então isso é um pouco o que, quando a gente vê a noção de preciosidade, diz respeito a essa noção de contexto. Aquilo tem que ter um contexto específico. E aquele contexto específico não é muito fácil, porque a gente pode levar, às vezes, anos para que esse contexto se forme. E muitas vezes esse contexto vai se formar num cenário que não necessariamente era um cenário de facilidade dentro da nossa vida. Aquilo, em muitos casos, coincidentemente, foi num momento que a gente, se pudesse ter escolhido, a gente não gostaria de ter passado por aquilo naquela hora. Mas a gente não conseguiu escapar, a gente não teve muita escolha, mas dali de dentro espremeu, saiu alguma coisa. A pessoa encontrou um vídeo do Lama no YouTube. É tipo isso, né? Ou alguém nos encaminhou um link de alguma coisa. Ou a gente foi fazer qualquer outra coisa, né? Mas basicamente teve um momento em que, como a loja de material de construção, a gente viu, né? Então isso é o contexto. Isso é quando a gente vê essa noção de preciosidade,
ela diz respeito a isso, né. Aquilo não é muito fácil. E não só não é muito fácil a gente encontrar, como é fácil a gente se distrair, né. Então é fácil a gente fazer a reforma, ver que ficou bom e pensa: "Pronto, resolvido. Reformei, pintei, consertei a infiltração, tá tudo pronto. Muito obrigado". Aí a gente segue a vida. Então a gente também é campeão em fazer isso, né. A gente vai, repinta, né, aquilo estava meio estragado, a gente repinta, passa uma massa corrida, ficou novo, né, e aí a gente segue mais um tempo. Mas o processo, assim, quase cósmico da infiltração da rachadura não desaparece. A gente não elimina a impermanência, né, mesmo com a massa corrida mais sofisticada, aquilo tem uma validade, né. Então a gente vai vendo que é alguma coisa mais ou menos constante, é uma coisa cíclica. Às vezes o aspecto cíclico ele pode ter um tempo determinado, ele pode não ter. As coisas elas podem simplesmente girar sem uma ordem determinada, né. Então a gente descobre que se as lojas de material de construção não fecham é porque reforma precisa sempre fazer. E que se os centros de Darwin eles não fecham é porque os problemas continuam, né. É um pouco é um pouco nessa direção, né. Eu tenho um pouco de implicância, porque eu entrei na igreja para meditar e acabei construindo um bocado de coisa, né. Eu construí casa, templo, sala de meditação. Tinha uma época que eu ia tanto em loja de material de construção, que o pessoal dizia: "O que que é esse SEB que você tanto fala e pede para mandar nota fiscal no nome, né? O que que é isso, né?" O pessoal das lojas de material de construção. Aí eu dizia: Construções e Empreendimentos Budistas". É o nome da empresa que a gente tem. Tinha que achar uma desculpa, né. Mas é assim, né, a gente entra por um lado e sai pelo outro. E mas enfim, vamos voltar para a vida do Buda, né. Hã, então vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou mostrar então, eh, a primeira das 12 imagens, né, até pra gente poder ir vendo como que isso se dá. Então, essa é a primeira das 12 imagens, hã, da vida que se representam a vida do Buda, né, que é a descida de Tushita, ou a descida do céu de Tushita, né, como é representado, né. Então essa é das 12 imagens, ela é a primeira. A primeira imagem que vocês vão encontrar aqui no templo, Caminho do Meio, mas a primeira imagem a primeira dessas 12 etapas, né. Então ela representa um processo, uma etapa anterior à manifestação do Buda em corpo humano. Então, precisava começar por algum lugar, né. Então, se começou por uma vida anterior, no caso. Então, o que se conta, né, é que Buda Shakyamuni, antes de atingir a iluminação, ele foi um praticante, como qualquer um de nós, que praticou por muitas vidas, né. Assim, ciclos universais, uma coisa absurdamente longa. Eh, e dentro desse processo, né, dessa prática, ele pouco a pouco foi avançando dentro de um processo de purificação, em que as negatividades, elas lentamente elas iam diminuindo e os méritos a partir das ações positivas iam crescendo. Então, isso acabou levando o
praticante a um renascimento muito elevado, numa condição muito favorável, né. Então, os reinos dos deuses, que não são reinos fora da roda da vida, eles são reinos ainda dentro da roda da vida, mas eles são uma condição em que se tem muito mérito, no sentido relativo, né, do termo, porque, hã hã, as coisas são todas muito favoráveis, né. Então, ainda que o Siddhartha, ou dizer, o Buda, antes de ser Buda, né, ele não tivesse necessariamente uma aspiração de renascer no reino dos deuses, é como se aquilo tivesse acontecido a partir dos méritos, né, a partir dos méritos. E aí ele andou por lá, né. Então ele passou um tempo nesse céu de Tushita, é um dos reinos dos deuses, né, os reinos dos deuses nas descrições tradicionais são vários, mas esse aqui é uma condição do reino dos deuses muito favorável. Mas ele estava por lá, e como ele tinha sido praticante, ele começou a achar aquilo meio monótono, assim, meio perda de tempo, porque tudo bem, aconteceu o quê aqui? O tempo é sempre agradável, né, eh, tudo sempre muito bom, mas e aí, né? Então ele tinha uma base da fundação do caminho, então aquilo não durou muito. E aí ele lembrou incontáveis seres que também tinham feito prática, aspirando a encontrar uma saída desse mundo de delusão, e ele então aspira, renascer num corpo humano. Ele aspira então, encontrar uma condição que ele possa renascer e ele possa efetivamente ajudar os seres a avançar dentro do caminho, né. E assim então, ele acaba saindo do céu de Tushita, né, do reino dos deuses de Tushita, e acaba então renascendo no reino humano, né, no reino humano. Então essa é a história tradicional que se conta. Então esse é o primeiro processo, né. Aí vem o segundo. Vocês conseguiram ver esse primeiro? Tá, então eu vou mostrar o segundo para vocês. Então, a segunda etapa da vida do Buda, como ela é descrita tradicionalmente, ela é conhecida como entrando no útero da mãe. Então, essa é a imagem, né. Então, a rainha Maia, ela ela vai então, eh, engravidar do Buda, né. Eu acho essa história aqui muito interessante, porque tem muitos paralelismos, assim, né, por exemplo, eu acho, assim, com o cristianismo num certo sentido, né, porque tanto Jesus quanto Siddhartha, né, eles foram concebidos de um jeito, vamos dizer assim, imaculado. Então, a princípio, o pai não teve, né, tanto o rei Suddhodana, né, quanto José, eles não tiveram, assim, uma participação que se saiba, né, na história, né, aquilo veio por outras fontes, assim, vamos dizer, mais elevadas, né. Então, no caso do Buda, aqui do Siddhartha especificamente, ah, o Siddhartha que estava no reino dos deuses, do céu de Tushita, ele vai, então, assumir a forma de um elefante branco, e ele vai entrar pelo braço da futura mãe. Então ela tem um sonho numa certa noite em que esse elefante branco entra dentro dela, assim, né, como se fosse pelo braço, pela axila, né. E muitos sinais auspiciosos, assim, então tem um cheiro, uma fragrância, muito agradável, né, ela tem sonhos muito favoráveis, e ela reconhece então que ela tá grávida, né, que ela tá esperando, um bebê. Eu acho muito curioso essas descrições, né, porque
Existem muitas formas da gente olhar para isso, né. Então, por exemplo, dentro do caminho budista, eh, hã, se a gente for olhar, por exemplo, dentro da perspectiva do caminho do ouvinte, é como se a representação do nascimento do Buda tivesse, ou pelo menos ainda não é o nascimento, né, mas vamos dizer assim, a concepção, ela estaria ligada a uma abordagem, ou pelo menos a uma forma de ver que eventualmente a gente pode cair nela, que é de separar, assim, sagrado e profano, né. Então é como se alguma coisa pura, como um ser elevado, um Buda, um Salvador, ele talvez não pudesse estar de alguma forma envolvido ou misturado com alguma coisa mais mundana, né, alguma coisa mais, assim, quase que suja. Mas não, tem a pureza de alguma coisa mais elevada, né. Então, eventualmente, a gente poderia olhar na perspectiva do caminho do ouvinte que o fato de não ter tido um ato sexual para o próprio surgimento, ele pode incorrer numa interpretação como essa, né. Agora, existem outras visões, né, essa é uma das abordagens, né. Então, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo católico, né, o Fábio, e ele estava me dizendo que, mesmo no cristianismo, existem muitas visões diferentes sobre a forma como Maria engravidou de Jesus, né. Ele estava me contando, por exemplo, de uma corrente, porque essa história, tanto no budismo quanto no cristianismo, vamos dizer assim, a história oficial, em grande parte é uma história contada por homens, né. Então, os elementos que acabam construindo a narrativa, eles não só se alteram ao longo do tempo. Então, se a gente pegar no caso do cristianismo, se a gente pegar relatos, por exemplo, de 500 anos atrás, relatos de 1000 anos atrás, com certeza a gente vai encontrar muitas diferenças do jeito que a história está sendo contada hoje, né. Então, no budismo não é diferente. As histórias elas mudam, né, as narrativas elas mudam. Tem interesses políticos, isso, vem de uma época em que eram umas coisas meio telefone sem fio, então um conta para um que conta para o outro, é uma história oral, são tradições que começam dentro de uma perspectiva da oralidade, né. Então é inevitável que o jeito em que os costumes e que as preocupações kármicas, elas acabem tendo uma influência nisso, né. A gente não tem alguma coisa estática, né. Então o Fábio estava me contando que, por exemplo, dentro do próprio catolicismo, dentro de correntes, que tem uma preponderância do aspecto feminino, né, que tem mulheres pensando isso pode ser interpretado inclusive como uma representação de como se fosse uma espécie de empoderamento das mulheres, de não precisarem dos homens, nem mesmo para se conectarem a um tipo de caminho. Eu achei muito interessante essa visão, porque nenhum homem teria essa ideia, né. E eu fico pensando que dentro do próprio budismo, isso pode fazer muito sentido também, como assim, como muitas outras formas de enxergar, né. Então que a gente não deveria imaginar que o que a gente está vendo é um fato concreto que tem uma interpretação objetiva. Isso não é assim, isso não é assim, né. Então, é muito interessante a gente observar que, dependendo do ângulo que a gente assume, e aí quando a gente começa a contemplar a própria coemergência, isso faz todo sentido, a gente acaba tendo, então, uma descrição correspondente. Então a gente pode olhar para a própria vida do Buda, para a vida de Jesus, ou enfim, para o caminho como um todo, e a gente pode ir enxergando a nossa coemergência dentro disso, né. Mas, basicamente vai ter esse fato, né, que vai vir um elefante, cultura indiana, né, e aí vai entrar dentro da futura mãe, né. E no caso, ele é o primeiro filho, o único filho, na verdade, que acaba surgindo, e ele era muito esperado, porque era um rei, o rei Suddhodana, era o pai dele, era
o rei de um clã, o clã dos Sákyas, né? Por isso que ele vai ser conhecido como Shakyamuni. E ele era basicamente o herdeiro de uma coisa gigantesca, né? Então, e veio ainda como, no caso, como um homem, né? Então aquilo era muito aguardado. Então a concepção, vamos dizer assim, ela vem dentro desse contexto, né? Aí, vamos supor assim, né? Se passaram 9 meses, tchan, tchan, aí vem o nascimento. Então nasceu o Siddhartha. Para aqueles de vocês que ainda não assistiram, vale muito a pena ver o filme do Bertolucci, né? Acho que é Pequeno Buda o nome. Que é com, acho que é com Keanu Reeves que interpreta, né, o Siddhartha. É um filme muito interessante porque quem dá consultoria para o filme é o Dzongzar Rinpoche, né? O Dzongzar é o consultor do filme, né? E ele tem uma parte muito lúdica do filme em que ele narra, né, essas etapas aqui de um jeito muito lúdico, assim, um pouco mágico também, muito como é o jeito asiático, né, o jeito indiano especificamente de contar as coisas, né. Então é muito interessante essa imagem aqui, então é a mãe do Buda, né, do Siddhartha, e ela dá a luz em pé, numa figueira, né. Então ela se apoia numa figueira e, e dali então nasce o Siddharthazinho, né? E tem essas pétalazinhas de lótus, porque tem essa imagem. Quem vai assistir o filme, quem lembra do filme, vai lembrar disso, né? Que se diz que onde ele pisava nasciam flores de lótus, né? Onde ele botava o pé, as flores de lótus, elas vinham, né? Elas nasciam. Mas aqui de novo, né? A gente pode tirar muitas coisas aqui dessa imagem, né? Porque a gente está falando de uma imagem que ela representa um processo causal. Então, vamos supor, ainda que a concepção ela tenha sido um tanto mágica, né? A gravidez durou 9 meses. E aí ela deu à luz. Então teve um processo de causalidade nesse sentido, né? E aí o Siddharthazinho nasce como um bebê, ainda que é um pouco estranho, né? Porque ele já nasce em pé, vamos dizer assim. Mas dentro do aspecto quase mítico, né, dessa história, tenta-se passar essa imagem que é um bebê que vai crescendo e que vai se desenvolvendo, né? Então tem uma causalidade envolvida, vai passando pelas etapas da vida, né? E se a gente olhar o Buda Shakyamuni, como dizer assim, de um aspecto geral, ele ficou conhecido principalmente pelo fato de ressaltar a importância da causalidade. O ensinamento mais conhecido do Buda Shakyamuni não é necessariamente um ensinamento sobre o Dharmakaya ou sobre as deidades, né? É sobre a causalidade. Ações positivas levam à felicidade, ações negativas levam ao sofrimento. Portanto, observe a sua mente, observe a sua energia, observe como que ao cultivar isso, você vai colher aquilo, e se você cultivar isso, você colhe aquele outro. Então, parece alguma coisa matemática, mas ele vai nos abrindo os olhos para o fato de que as coisas produzem efeitos. Ainda que isso pareça óbvio, a gente não é muito ligado nisso, né? Porque a gente vai vivendo um pouco como se não houvesse um amanhã, né? A gente faz isso não só individualmente, pessoalmente, a gente faz isso enquanto sociedade, né? A gente vai indo como se aquilo não tivesse muita importância, né? O que que vai dar? A gente simplesmente vai fazendo as coisas, né? Então, é como se a gente é um pouco a nossa relação com o lixo, né. Então a gente vai,
botou no lixo, separou, a gente fez a nossa parte de cidadão, né? E agora, então, levar embora. Pronto, tá feito, né? A gente não tem muita noção de onde é que aquilo veio, para onde é que aquilo vai, para onde é que aquilo foi, e assim por diante, né? A gente vive, né? A gente descarta. É um pouco como puxar descarga também, né? A gente deu uma olhada, não tá mais lá, a vida segue. Agora, para onde é que foi, que fim levou aquilo, não diz muito respeito, né? Então o Buda, ele vai alertar para o fato de que as coisas produzem impacto, né? Ele vai alertar para a causalidade das coisas. Agora, se a gente olhar, por exemplo, para Guru Rinpoche, aquilo é muito estranho, né? Porque, por exemplo, o Guru Rinpoche, ele vai surgir sobre uma flor de lótus. Ele não teve nem mãe, Guru Rinpoche. Qual é o nome da mãe de Guru Rinpoche? Ninguém sabe, é uma flor de lótus. Aí ele não só surge sobre uma flor de lótus, como ele surge, o que os textos dizem, né, com o corpo de uma criança de 8 anos. Já não é pequenininho, né? Aí aquilo é um pouco estranho, né? Então, o Guru Rinpoche, a essência do ensinamento de Guru Rinpoche já é outra coisa, é a não causalidade. Então, o que seria isso, a não causalidade, né? Aí a gente já precisaria contemplar um pouco o aspecto da coemergência, o aspecto da vacuidade. É um pouco, se a gente quiser usar um exemplo que o Lama Santen está sempre usando, né? Ele diz assim, o, o templo, ele não surge dos tijolos, do cimento e da tinta. Ele surge de um jeito não causal. É um pouco como a gente olhar para a nossa casa, né? A gente tem assim a sensação que esse é o nosso lar. Mas pode ser que alguma coisa aconteça na nossa vida que a gente olhe para as mesmas aberturas, né, para as mesmas maçanetas, para as mesmas estantes e a gente diz: "O que que eu estou fazendo aqui?" E vazamos, né? Então, a sensação de um lar, ela não está grudada na maçaneta e na janela, né? Ela vem de um aspecto não causal. Aquilo se tornar o reino dos céus, o reino dos infernos, não vem da maçaneta, não vem do prego, né? Então, a não causalidade vem do fato de que uma dimensão muito profunda da realidade, do jeito que a gente vive a nossa vida, é completamente não causal. Ainda assim, isso não exclui a causalidade. Por quê? Porque o jeito que a gente está vendo, ele é completamente justificado, porque se vier alguém e tentar dizer e convencer a gente que não é, a gente vai brigar, a gente vai bater o pé, a gente vai entrar na justiça, se for o caso. Mas ainda assim, no fundo, aquilo é não causal. Então, Guru Rinpoche, o ensinamento principal dele é revelar a a não causalidade. Então, ele de saída já vai escancarar essa qualidade da realidade com a própria forma pela qual ele vai se manifestar, a própria forma pela qual ele vai ser conhecido. Então, da mesma forma que a gente olha para os aspectos materiais e vê uma outra coisa, né? Pode ter uma alucinação, que em geral é o samsara nesse nível de compreensão é mais ou menos isso, né? Quem disse que se a gente olhar para uma flor de lótus a gente não pode imaginar que vai nascer alguém dali, né? Então, ainda que isso pareça um pouco psicodélico, um pouco assim extravagante, dentro dessa classe de ensinamentos a, a liberdade não tem limites, né? Ela já não tem limites, nunca teve. Mas se a gente não tem olhos, a gente não vê, né? Então, o Guru Rinpoche, ele vem um pouco arrombando a porta de saída, né? E então é um pouco assim que aconteceu, né? Com essa parte do nascimento.
Paradoxalmente, uma semana depois do nascimento do Siddhartha, a mãe morre, né. Então, a mãe do Siddhartha morre. Então o Buda ele ficou órfão, vamos dizer assim, o Siddhartha ficou órfão, né. Aí eu nunca encontrei uma explicação do porquê, né, porque eles dizem que ela morreu, mas não dizem porquê, né. E aí o Buda acaba sendo criado por uma tia, né, então, naquela época, né, a própria noção de casamento, né, eram casamentos arranjados, eram famílias monárquicas, né, tinham muitos interesses e assim por diante, né. Não necessariamente o pessoal era monogâmico, né. Então, diferentes culturas, diferentes jeitos de ver, né. Então ele acaba casando com o pai do Siddhartha, né, o rei Suddhodana, ele acaba então a irmã a cunhada acaba cuidando, né, do menino, né. Mas a história que se conta é que, ah, tem um sutra que fala sobre isso, né, diz que, ah, 7 dias após o nascimento dele, né, a rainha então ela acaba falecendo e ela renasce no reino dos deuses. E o Buda conta que isso foi assim com todos os Budas do passado, porque, ah, é como se à medida que ele fosse crescendo, ah, a mãe talvez não tivesse, ah, coração para a sensação de abandono que poderia sentir com a partida do filho para um caminho, né. Então é como se aquilo já tivesse acontecido, né. Então é uma interpretação que existe, né, para o fato dela ter falecido. Quando a gente vê a história do Buda de uma maneira mais detalhada, tem um momento, o Buda já adulto, né, já iluminado, ele lembra da mãe, e aí ele localiza onde a mãe está no reino dos deuses. E aí ele vai até esse reino dos deuses específico, ele reencontra a mãe, e ele dá instruções para a mãe naquele reino dos deuses, e a mãe do Buda, então, a rainha, ela atinge iluminação no reino dos deuses. É muito bonito. Aí o Buda volta para o reino humano e segue, né. E a mãe, mas já foi, né, mas já liberou. Então é bonito, né, ele espera, né, ele atinge iluminação, aí ele lembra: "É minha mãe", aí ele vai atrás. Aí eles se encontram, ele dá ensinamento, ela liberada instantaneamente, estava pronta, né, estava pronta, ela já era uma bodhisattva. E aí então ela atinge a liberação. Aí o Buda volta e segue, né, o Buda ainda tinha trabalho para fazer. Então esse foi o vamos dizer, a terceira imagem, né. Aí vem a quarta. Então a quarta se chama demonstrando as várias habilidades. Então aqui está o jovem Siddhartha, com arco e flecha, mas ele também está nadando, né, ele também está batendo no pessoal ali, né, tá andando de cavalo, né, tá fazendo várias coisas. Não sei se aparece aqui, mas ele estudou também, né. Eh, então isso aqui é um processo muito interessante, assim, né, eu acho, porque é como se, de alguma forma, o Siddhartha ele não foi poupado de entrar em contato com o mundo, né. Então, é mais ou menos assim, ainda que ele tivesse uma forte inclinação espiritual, ele não ele não rejeitou aquilo que poderia parecer mundano, né. Então, ele estudou o que tinha que estudar, ele leu o que tinha que ler,
e ele praticou o que tinha que praticar e assim por diante. Ele não achou que aquilo era alguma coisa mundana, que aquilo era alguma coisa inferior, que ele deveria de alguma forma talvez dizer: "Ah, isso aqui é alguma coisa que não é espiritual, eu deveria meditar", ou alguma coisa assim, né. Então não teve isso. Eu acho isso um grande ensinamento, porque facilmente a gente pode incorrer numa coisa assim: "Não, mas eu tenho é que estudar o budismo", essa coisa assim, televisão, livro, o que não for do budismo não me interessa. Aí a gente facilmente cai em algum tipo de seita, né, em que a gente não apenas se isola, mas a gente facilmente perde comunicação. A gente não consegue se comunicar, a gente não entende mais os seres, a gente acha que está todo mundo errado, só a gente está certo. Isso é o caminho para o reino dos infernos, basicamente, né. Então, isso aqui é um processo muito interessante, né, de como que isso hã, foi acontecendo, né, na na vida dele, né. E tem processos curiosos, assim, por exemplo, na própria adolescência, né, do Siddhartha, ele ele manifestava como uma forma de amadurecimento kármico, né, de conexões de vidas anteriores dele como, enfim, um praticante, uma tendência inevitável à à à contemplação. Então tem várias passagens, né, que sem que alguém tivesse dito qualquer palavra para ele, ou tivesse dado qualquer instrução, ele sentava e a mente dele naturalmente se pacificava, né. E o Alan Wallace, ele conta, né, que das histórias, né, do próprio Buda conta que ele atingiu a realização de shamatha na adolescência sozinho. Ele sentou e a mente dele naturalmente, por todo o acúmulo de méritos, né, que ele já trazia, aquilo aconteceu sem esforço, né. Então, é como se já tivesse uma propensão kármica, né, já tinha um estoque gigantesco, e aquilo foi naturalmente acontecendo, sem muito esforço, né, sem que tivesse que alguém dizer ou proibir ou qualquer coisa, né, aquilo foi naturalmente acontecendo. Mas junto disso, naturalmente processos difíceis também iam acontecendo, porque o pai do Siddhartha não necessariamente achava que isso era uma boa ideia, né. Então, se conta essa história que quando ele nasceu, um, um sábio que passava pela região e se chamava Asita, ele foi convidado, né, pelo rei Suddhodana a então fazer uma espécie de previsão, assim, como se fosse uma futurologia, né, um cálculo astrológico também sobre, enfim, quem é esse pequeno ser que veio ao mundo, né. E esse sábio ele fica muito comovido pela criança, porque ele vê que a criança tem um futuro brilhante. E aí ele diz para o pai que ele vai ser um ser brilhante, que ou se torna um monarca universal, ou ele vai se tornar um Buda, um ser desperto, que vai trazer liberação, seres infinitos seres. O pai fica muito feliz com essa ideia, né, com esse prognóstico, assim, da vida do filho. Mas à medida que o menino vai crescendo, ele fica um pouco preocupado, porque ele vê que de fato a inclinação dele para se tornar um praticante era muito forte, ou seja, ele não iria ter herdeiros, né. Então, de algum modo, ele começa a tentar proteger o menino de qualquer coisa que pudesse sensibilizar ele e então despertar algum tipo de conexão com o caminho, né. Alguma coisa nesse sentido. E mas aquilo era meio difícil de segurar, porque à medida que ele ia crescendo, ele foi se dando conta de questões básicas da condição humana. E isso é o que foi, num certo sentido, eh, guiando ele, né, porque ele estava se perguntando, enfim, como que os seres nascem, envelhecem, adoecem e morrem. Como é que se vive?
no meio disso, né? Como é que se vive dentro de um mundo que a gente não consegue segurar nem as coisas e nem as pessoas, né? Em que tudo teima em escorregar da nossa mão. Como que é possível encontrar estabilidade dentro de uma realidade que parece que tem um fundo falso, que parece que não passa esse fundo falso, né? Como fazer isso? Então ele começa a se questionar com questões muito básicas da condição humana, do fato de estar vivo, do fato de que qualquer encontro que a gente tenha já tem um desencontro programado. E a gente não é necessariamente comunicado sobre isso quando a gente é pequeno. E a gente tenta boa parte da vida, se não a vida inteira, um pouco que encontrando estratégias de tentar desviar disso, né? Ou que isso de alguma forma não aconteça com a gente, né? Ou que aconteça só em casos específicos, assim, que a gente possa escolher, né? O que nunca funciona, né? Então parece que tudo tem vida própria, né? Mesmo o nosso contragosto. Então o Siddhartha ele vai se dando conta dessas coisas. Então tem uma imagem muito, eu acho muito impactante assim, né, da juventude dele, né? Que é uma imagem muito utilizada, né, dentro da história do budismo para ilustrar isso, que é o fato de que quando ele era bastante jovem ainda, era muito comum que fosse feita uma espécie de cerimônia para celebrar o início do período do plantio, né? E isso era realizado numa cerimônia em que se pegava uma espécie de um arado de ouro, então se revolvia a terra, né? Então simbolicamente estava dado assim a largada para o período do plantio, né? Era um ciclo novo que estava começando. E aí então o rei deu esse arado dourado, né, para o filho, para o Siddharthazinho, para que ele pudesse então revolver a terra, né? Então dá início à época do plantio. E então o Siddhartha pega esse arado na terra e revolve a terra, né? E à medida que ele vai fazendo isso, que a terra vai sendo revolvida, uma terra fértil, né? Não tinha Monsanto naquela época. As minhocas bluft, começam a vir, né? As minhocas começam a vir. E aí, à medida que as minhocas começam a vir, os passarinhos dão uma olhada e pensam: é hoje, tirar a barriga da miséria. E aí ele vê que não tem conserto. Basicamente, naquele momento, ele tem uma realização muito profunda do que a gente vai chamar de dukkha, que é a natureza inconsertável da vida, porque é completamente injusto que a minhoca lute pela própria vida, mas ao mesmo tempo você não pode obrigar o passarinho a ser vegetariano. O passarinho é um passarinho, ele vai comer a minhoca. Então ele se deu conta dessa natureza inconsertável da vida, natureza inconsertável da realidade, que, como a gente diz, né, o cobertor ele sempre é curto. É exatamente como o desenho do Pateta mostrava. Tu puxava de um lado, o pé ficava de fora. Tu puxava para o pé, um outro pedaço ficava de fora. O cobertor sempre é curto. Isso é o Sansara. Então aquilo é como se fosse com exemplos muito assim simplórios até, assim grandes epifanias aconteciam, né? Então ele foi se dando conta disso. Ele foi se dando conta que ele sendo príncipe, ele não tinha nenhum tipo de garantia com relação a qualquer incerteza da vida. Ele não tinha uma sensação que aquilo que o pai poderia oferecer para ele, né, ou a condição dele de um futuro monarca, a gente poderia dizer assim, poderia representar, traria algum tipo de segurança, né, algum tipo de confiança
dentro de um mundo que é completamente impermanente. Como fazer, né? Então ele foi se dando conta do limite, que era ah, viver em meio a um mundo que você nunca consegue confiar direito nele, né? Porque não que a gente faça um voto de ser não confiável, mas as coisas nos deixam na mão. Tudo vai nos deixar na mão um dia. Tem um dia que a gente vai chegar em casa, vai abrir um chocolate e o chocolate não vai fazer o que ele deveria fazer. E tem um dia que a gente vai ouvir uma música e a música não vai fazer o que ela talvez deveria fazer. E a gente vai ligar para uma pessoa e que não vai funcionar. Então, tem uma hora que isso acontece. E não é alguma coisa que diz respeito à intenção, é simplesmente o jeito que as coisas são. Não diz respeito a uma vontade, né? É assim. Então, ele foi. É como se progressivamente ele fosse ficando perturbado com essas coisas, né? Aquilo fosse invadindo o sonho dele, né? Aquilo fosse invadindo os sonhos, fosse invadindo a vida como um todo, né? E isso é uma coisa complicada, porque cada um de nós tem pressupostos implícitos, né? Que esses pressupostos eles não foram necessariamente pensados por nós. É como se eles tivessem embutidos, né? E esses pressupostos é que, enfim, se a gente trabalhar duro, a gente vai ser feliz. E que se a gente comprar certas coisas ou atingir certas coisas, a gente, em princípio, teria que ter um tipo de garantia que alguma certeza deveria vir daquilo, né? Então o Siddhartha foi se dando conta que aquilo não tinha saída, né? Então foi ficando um pouco difícil. E, e a gente vai ver agora o último, né? Porque são 12 painéis, né? Então eu vou parar no quinto aqui para não roubar a matéria da semana que vem, vocês poderem voltar, né? Então eu vou passar aqui o último, né? Então esse é o quinto. Painel, o último que a gente vai ver hoje, ele se chama Usufruindo a Companhia das Consortes Reais. Isso aqui é a descrição tradicional, não foi a gente que inventou, né? Mas basicamente a história é assim, né? À medida que o rei Suddhodana, pai do Siddhartha, vai se dando conta do que estava acontecendo na vida do filho e que o filho ia vazar, ele aumenta o cerco. Então, ele lentamente começa a diminuir qualquer possibilidade dele entrar em contato com qualquer coisa que pudesse tocar, ou que pudesse produzir algum tipo de reflexão que tivesse associado ao sofrimento ou qualquer coisa, né? E então começa a tentar aumentar o nível de prazer, vamos dizer assim, né? Então aqui tem diferentes mulheres, e tem música, e tem bebida, e tem comida, e tem, vamos dizer assim, um cenário dos deuses, né? Que então é como que montado ao redor do próprio Siddhartha, né? Como uma forma de entreter ele de maneira que não escolhesse avançar por dentro de um caminho, né? Então
Então tem muitas formas também da gente olhar para isso, né? Porque é fácil, né, a gente muitas vezes diante de uma situação que a gente não consiga, ou que a gente naquele momento não está afim de olhar, que a gente procure alguma válvula de escape para a gente não precisar pensar naquilo, né? Não precisar olhar para aquilo. Então a gente usa muitos artifícios, né? A gente usa muitos instrumentos. E não que esteja certo ou que esteja errado, mas basicamente a gente vai ver que depois de um tempo a nossa mente ela talvez tenha girado, mas ela talvez tenha só esquecido. Talvez quando aquela lembrança retornar, a intensidade toda retorne, né? Então a gente talvez comece a se dar conta que aquilo não vai resolver, né? Não vai resolver. Então o pai do Buda, né, do Siddhartha na época ainda, ele tentou o que ele pôde, né? Oferecer para o rapaz para que ele não dispersasse, né? Ele não se sensibilizasse com, com a vida, vamos dizer assim, né? Então é como se ele tivesse amplificado uma sensação de bolha, né? Ele amplificou a sensação do Siddhartha estar vivendo dentro de uma bolha. E quando eu olho assim para a história da vida do Buda, e essa noção de bolha, né? Ou seja, como que ele foi sendo criado, protegido de qualquer coisa que pudesse parecer feio, que pudesse parecer desagradável ou qualquer coisa do tipo, né? Eu lembro de um artigo da Liane Brum, de alguns anos já, não lembro exatamente o nome, mas é um artigo muito interessante dela, em que a Liane Brum vai contar, está no meu país, a Liane Brum vai contar de uma amiga dela, com muito dinheiro, que mora num condomínio desses alto nível, assim, tipo, vamos dizer, Alphaville, São Paulo, vamos dizer, né? E mora lá dentro, aquilo é uma cidadezinha, né? É uma cidadezinha ali dentro. Protegida do Sansara do lado de lá, que o Sansara é o muro, né? O Sansara é todo mundo que tá do lado de lá, no caso, né? Aí, nós aqui, no caso, também incluídos, né? Mas enfim. Aí ela tá contando dessa amiga, né? Que teve uma filha e a filha só conhecia a vida ali dentro, né? Aí quando ia na escola, não ia na escola dentro do condomínio, ia na escola na cidade, mas aí da escola era assim, é o colégio, né? Pegava a criança, botava no carro, descia dentro da escola, com os vidros fechados, é claro, um ar-condicionado. Aí a criança vivia ali na escola. Aí quando ia buscar, de novo, entrava no carro, fechava os vidros e ia até o lugar onde morava, né? Isso era a vida. Aí ela contando que quando a criança tinha uns 4 anos, mais ou menos, eles foram fazer uma viagem para a criança, né? Era uma menina, foram fazer uma viagem. Né? Aí foram para onde? Foram para Paris, né? Eles não iam para um lugar menor, né? Então eles vão para Paris. Aí eles estão lá em Paris, e aí estão caminhando lá pela Champs-Élysées, não sei aonde. E aí a criança, a menininha, um momento assim, ela olha para a mãe e diz: mãe, o que é isso? A mãe diz o quê? Isso que as pessoas estão fazendo. Ela se deu conta que a menina nunca tinha caminhado numa rua, cruzado com pessoas. Ela não sabia o que era isso, né? Ela não tinha tido essa experiência, né? Aí a mãe se deu conta um pouco por onde eles andavam, né? E aí, quando voltaram para casa, ela começou a perguntar: mas e essas pessoas que trabalham aqui? Elas vêm da onde, né? Elas não moram aqui.
Guardadas as proporções, né, o Buda passou por o Siddhartha, no caso, né, ele foi colocado dentro de uma bolha em que era bom que ele não visse da onde é que aquelas pessoas vinham, onde é que aquelas pessoas iam, o que que acontecia, para que aquilo de alguma forma não sensibilizasse. E a gente vai construindo mecanismos de proteção das bolhas, né, para a gente achar que de alguma forma aquilo é a totalidade da realidade, né. E aquilo é uma bolha, aquilo é uma bolha. Então, é muito gozado, né, a gente imaginar que a vida do Siddhartha, num certo sentido, tenha tocado isso, né. Então esse processo vai levar ele, então, a seguir adiante, né, seguir adiante, em direção ao caminho, vamos dizer assim, né. Mas aí é onde eu vou parar, né. Eu não vou adiante, né, porque, enfim, tem mais 2 encontros, né, para contar tudo que vai acontecer depois, né. Então a minha ideia é não antecipar os próximos capítulos, né, mas a gente poder aproveitar, eu acho que esse tempo que a gente ainda tem aqui, para a gente conversar um pouco. Então talvez vocês tenham questões que vocês queiram trazer. Para aqueles de vocês que conhecem um pouco o Zoom, tem essa ferramenta de levantar a mão, né? Vocês podem clicar ali em reações, eu acho que até fica um pouco mais fácil da gente se organizar aqui. Então, vocês fiquem à vontade para dizerem qualquer coisa, perguntarem, comentarem. A gente tem um tempinho ainda para poder conversar aqui. Fiquem à vontade. Oi, Henrique. Eu queria fazer uma pergunta, se dava para só escrever, porque eu não tenho muito conhecimento sobre Buda, é uma coisa que eu estou buscando e tal. Quando você falou do Grum e Poché, não sei como escreve isso para pesquisar sobre essa história melhor. Eu vou escrever aqui. Tá, obrigada. Guru Rinpoche. Ele é considerado como se fosse um segundo Buda. Então, dentro do budismo tibetano, ele tem uma figura, um papel igual ao Buda, né? Ele é um Buda. Ele não é... Ele é igual ao Buda, na verdade, né? Tem uma cara um pouco diferente. Aí tem muitos Budas, né? A gente começa só com o Shakyamuni, mas tem vários. Henrique, fizeram uma pergunta que eu também tenho dúvida, que está ali no chat, que é Eu sobre o perdi. causal e não causal. E eu fiquei bem, quando tu falou, eu também, porque eu também não conheço muito, né? Eu achei bem interessante. Seria também minha dúvida também. Eu acho que eu não vou ter tempo para aprofundar completamente o contexto, né, dessa visão como um todo, né? Mas é como se a gente no sentido, a maneira como o budismo vai olhar a realidade, ela pode ser encarada de muitas formas, né? Mas é como se essas muitas formas elas pudessem ser sintetizadas em duas especificamente, que é o que é conhecido por a realidade relativa e a realidade absoluta. Então, no contexto da realidade relativa,
o sol nasce a leste, se põe a oeste. A gente tem as estações do ano, a gente come certas coisas e engorda, a gente come outras coisas, a gente emagrece, né? Enfim, é o que parece que é, né? A realidade, né? A gente tem a ciência aí que ainda vão provar, né? Vão fazer atestados, né? Mas a realidade absoluta, ela significa que se a gente olhar muito dentro da realidade relativa, a gente não encontra a realidade relativa dentro da realidade relativa. Então a gente pega uma pessoa horrível, horrível, a gente prova por A mais B que aquela pessoa é horrível. Mas a gente pega aquela pessoa e abre, a gente não acha o horror dentro dela. Por incrível que pareça, a gente não acha. A gente gostaria, mas a gente não sabe onde é que está. Mas não significa que a gente não sinta. Não significa que aquilo não produza um efeito na dimensão relativa e que a dimensão relativa então deveria ser abandonada. Não. A dimensão relativa é o nosso chão, é a nossa base. É de onde a gente começa, é de onde a gente se relaciona. Mas é como se isso não explicasse tudo. Então, todo mundo que já se separou, já casou, já separou, entende um pouco o que é a realidade absoluta. Porque tem um dia que a gente olhou para aquela realidade relativa e não viu mais. A gente não sabia nem explicar. Não sei porquê, eu não vejo mais. Ou alguém disse isso pra gente, né? Não sei porquê, eu não vejo mais. Acontece. E aí, o que a gente faz? A gente tem ali o cabelo parece que é o mesmo, o dente parece que é o mesmo, o braço parece que é o mesmo, mas não é o mesmo. A gente olha, a gente vê outra coisa. Aí como que pode a mesma estrutura e a gente vê uma coisa completamente diferente? Pois é. Então, se a totalidade da realidade fosse a realidade relativa, a gente, uma vez que viu, teria que sempre ver. Mas não é que aquilo, sem mudar, mudou? Então a gente vê que o buraco é mais embaixo, porque sem que aquilo mude, aquilo muda. Então isso significa que a realidade ela tem um aspecto que é não causal. A gente não sabe nem explicar. Não tem necessariamente por que te explicar causalmente. A gente diz, passou, mas tu não é não é uma boa desculpa. Ninguém vai acreditar na gente só porque a gente vai dizer, pois é, passou. Porque vai dar um ódio na outra pessoa se a gente só dizer isso. Ninguém compra esse argumento. Todo mundo quer um argumento causal, que é alguma coisa assim, mais sólida, né? Até para esfregar na cara da gente. Mas é. Então a realidade, no fundo, ela é não causal, mas ela produz um efeito causal. Então, isso é uma coisa complexa, porque aí dentro do budismo a gente precisa do cuidado das duas. A gente precisa do cuidado da realidade relativa, mas a gente precisa lembrar que o aspecto absoluto ele é totalmente inseparável daquilo que a gente está vendo. Ele está ali dentro. Aí existem formas da gente olhar para isso, né? Então é como se o Buda Shakyamuni ele fosse o estandarte da realidade relativa. Ele é o embaixador daquilo. Guru Rinpoche, ele é o estandarte, o embaixador da realidade absoluta, do aspecto não causal. Mas eles são duas faces do mesmo fenômeno. É só o ângulo que você está olhando, né? Não tem um melhor, um pior, um mais elevado e um menos elevado, né? É a ênfase, né? Então, aí o budismo é uma coisa longa dentro desse aspecto da realidade relativa, da realidade absoluta. Mas o budismo todo, ele vai navegar por dentro dessa profundidade que é a realidade. Então é um grande paradoxo, por exemplo, dentro do caminho, o fato de que a perfeição da realidade relativa não leva à liberação. Isso é um grande paradoxo.
assim, a pessoa faz tudo certo. Não produz iluminação. Fazer tudo certo. Porque não diz respeito a fazer certo. Aí a pessoa pensa, bom, então tá, então estou liberado para fazer qualquer coisa. Não. É uma outra coisa. É lucidez com relação à realidade relativa, à realidade absoluta. Aí o budismo inteiro ele vai aprofundar esse aspecto, né? Então aqui eu só, assim, sobrevoei muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Mas obrigada, foi muito interessante. Obrigado pela pergunta. Henrique, uma dúvida. Comentou da existência de Tu outros... pode falar um pouquinho mais alto? Eu tô te ouvindo bem baixo aqui. Tá melhor agora? Melhorou. Show. Henrique, tu comentou a existência de outros Budas, enfim. Você tem registro ou conhecimento do primeiro Buda? Não tem um... É que mais ou menos assim... A gente diz, bom, então tá, então teve o primeiro Buda. E antes do primeiro Buda tinha o quê? Aí, com a pergunta do ovo da galinha, né? Então, o que se diz é assim, existem eras, ciclos, né? Universais. Tem ciclos universais em que os Budas surgem, ciclos em que os Budas não surgem. Então a gente está numa era em que 1000 Budas vão surgir. O Buda Shakyamuni é o quarto. O próximo vai ser Maitreya, o nome, né? Maitreya. Então é o quarto. A gente pensa, bom, teve o primeiro, mas é o primeiro dessa era. Até outro dia eu estava vendo o nome, é um nome gigante, né? Mas não diz muito, né? Porque aí antes dele tiveram outros. Então é como se quando a gente começa a mergulhar nesse aspecto da realidade absoluta, vamos dizer assim, aí o próprio sentido de um primeiro Buda no tempo, no passado, ele perde o sentido. Perde o sentido também, né? Então, no contexto da realidade relativa, a gente fala de Budas que vieram e Budas que vão, mas no contexto da realidade absoluta, o próprio Buda disse isso, né? Então, para aqueles que acreditam em vida e morte, eu digo que eu vim, que eu vivi, que eu morri. Mas para aqueles que entendem a realidade absoluta, eu não vim, eu não vou. Então, o próprio Buda falou sobre isso, né? Perfeito, obrigado. Isso aí me levantou uma pergunta, né, assim, que eu tenho, assim, né, que eu nunca tive a oportunidade de fazer, uma confusão que tem a ver com essa coisa do tempo, né, em relação aos renascimentos no Sansara, né, que, por exemplo, né, nos reinos dos deuses, né, por exemplo, né, igual o Buda passou antes, né, do renascimento, fala que a experiência lá tem a sensação é como se fosse milhões de anos humanos, né? E em cada reino vai ter, né, assim, esses tempos de vida. Mas eu fico pensando assim, isso seria só uma aparência no sentido assim que por exemplo, né, vamos supor, uma pessoa que está aqui no reino humano renasce no reino dos deuses, né? Por mais que a experiência lá seja, né, de milhões de anos humanos, ela pode renascer no reino humano logo depois, assim. Ou porque isso realmente faz uma confusão, né, na cabeça quando você tenta encaixar no tempo. Isso é só experiência ou tem uma relação assim, uma pessoa que está no reino humano, né, renasce no reino dos deuses, passa milhões de anos lá. Isso significa que só depois desse tempo que ela renasceria no reino humano, ou isso é só experiência mesmo?
É que é melhor olhar para essa questão de um jeito mais prático, sabe? Tipo assim, vamos supor que não existe, vamos supor assim, não tem pandemia, pré-pandemia, né? E aí tu vai dar uma festa na tua casa. E nessa festa que tu dá na tua casa, uma festa que tu, muito tempo, tu quis oferecer. Tu pensou com muito cuidado nas pessoas que tu queria convidar. E vamos supor que tivesse uma pessoa em específico que tu queria muito que fosse na festa. Tu queria muito encontrar com essa pessoa. E casualmente essa pessoa foi na festa. E vocês, ainda que aquilo talvez tenha levado várias horas, vamos supor, a festa começou à tardinha e foi até o outro dia, tu nem viu o tempo passar. De tão gratificante que aquela experiência toda foi. Então, o fato de se dizer, por exemplo, que a experiência do reino dos deuses ela tem uma como sensação de tempo longa comparado com o reino humano, é porque, na verdade, a gente pode, dentro de uma experiência prazerosa, a gente ser como que absorvido lá para dentro, passar um longo tempo que a gente nem viu o que foi, e repentinamente a gente acorda e não viu que aquele tempo passou. Aí tu pensa, que reino que tu vai acordar no dia seguinte? Aí vai depender, porque, por exemplo, tu vai ver a louça na pia toda sujeira. Aí pode ser que tu vá pro reino humano. Bom, agora eu vou ter que limpar isso daqui, vou ter que varrer, vou ter que pegar o lixo. Mas pode ser que tu vá pro reino dos infernos. Mas por que sobrou tudo para mim? Esse bando de ingratos vão embora aí dos vizinhos com reclamatória. Aí tu descobre que a tua conta de luz, a tua conta de água daquele mês ainda vão ser mais caras. Ou não. Então, não tem necessariamente uma matemática de que quando tu sai de um reino, tu vai para outro especificamente. Vai depender do que acontecer. Tu pode ir para o reino humano, feliz, lavando a louça. Tu pode ir para o reino dos infernos. Tu pode ir para o reino dos animais. Que preguiça, né? Tu dá olho assim, tudo é pesado, né? O pano de prata é pesado, a torneira é pesada, a esponja é pesada, tudo, a vassoura pesa 1 tonelada, né? Aí depende. Mas é basicamente isso, a mente ela gira, né? Então é melhor olhar dentro de um jeito mais prático, né, de ver. Então, qualquer reino tá valendo para nós. A gente não tem garantia nenhuma. Qualquer coisa pode acontecer. O reino dos deuses, ladeira abaixo. Essa é a garantia que a gente tem, né? Agora, para qual degrau, a gente não sabe. Qual degrau, a gente não sabe. Mas a gente, independente do degrau que caia, a gente vai girar também. Vai para algum outro depois. Assim a gente vai, né? A gente não é muito criativo nesse sentido. Não sei se fez sentido a minha resposta para ti. Sim, muito obrigado. Então tá bem, pessoal. A gente já chegou no nosso horário aqui, né? Então, até por esse fim de semana já quase. Então, queria agradecer a paciência de vocês na sexta-feira à noite, né? Não é fácil, imagino todo mundo um pouco cansado já da semana e, enfim, de Zoom também, né? Todo mundo um pouco de saco cheio. Mas eu agradeço a vocês terem aparecido, terem tido essa paciência, acompanhado. Para quem está chegando, não sei se tem alguém chegando pela primeira vez, não deixa de ser também uma porta de entrada. O SEB tem atividades em muitos diferentes horários, muitos diferentes formatos, né? Agora todos online, mas tem de meditação, atividade introdutória até retiro. Vocês podem se informar mais no site do próprio SEB, tem estudos regulares acontecendo sobre muitos desses assuntos que aqui eu acabei trazendo muito rapidamente, porque a ideia era conectar isso com o aspecto mais histórico mesmo do próprio Buda, né? Mas isso vai seguir na próxima semana. Então, na próxima semana, essa atividade aqui vai seguir com o Guilherme, no caso, né? O Guilherme Erhard. Ele vai dar sequência, né? Então, para a gente se despedir, a gente vai fazer primeiro a dedicação.
uma dedicação dos méritos, né? Então ela diz assim, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Luk Cho Sung Ring Lo Che Zang Lin Sa Sun Cha Par Pel Dro Jiu Cho Sun Não Adam Midrau Do Sung Ge De Sho.